Miguel Santos, 32 anos, CEO da cadeia de cafés Café Lisboa, com 65 locais em todo Portugal. Não pisava num dos seus estabelecimentos há 3 anos. Dirigia tudo de um arranha-céus de vidro no Parque das Nações em Lisboa, obcecado com gráficos de lucros e relatórios trimestrais. Mas quando um vídeo viral mostrou uma funcionária do seu café principal no Porto a humilhar publicamente um cliente, Miguel decidiu fazer algo que não fazia desde que herdou a empresa do seu pai: entrar incógnito num dos seus locais. Vestido com jeans e uma camisola com barba de 3 dias, entrou no Café Lisboa da Ribeira, no Porto, numa terça-feira de manhã de outubro. Pediu um café a uma funcionária cuja identificação dizia Sofia. E quando ela, pensando que era um cliente qualquer, disse 3 palavras enquanto lhe servia o café, Miguel ficou petrificado. 3 palavras que mudariam tudo. 3 palavras que lhe revelariam uma verdade desconfortável sobre o que a sua empresa se tinha tornado e sobre o que ele próprio tinha permitido perder. Miguel Santos nascera com o cheiro de café acabado de moer. O seu pai, João Santos, abrira o primeiro Café Lisboa em 1985, um pequeno local no bairro Alto, em Lisboa. Era um lugar mágico onde cada cliente tinha um nome, cada pedido era recordado e o ambiente sabia alar. João dizia sempre que não vendia café, vendia momentos de felicidade. Quando Miguel tinha 18 anos e estava prestes a entrar na universidade, João teve um infarte fatal atrás do balcão do seu amado café. Encontraram-no com um sorriso no rosto, como se tivesse morrido a fazer exatamente o que amava. Miguel herdou o local e, nos 10 anos seguintes, transformou-o de uma única cafetaria num império de 65 estabelecimentos. Mas algo se tinha perdido na transformação. O Café Lisboa tinha se tornado eficiente, padronizado, rentável, cada local idêntico ao outro. Mesmo menu, mesmos uniformes, mesma decoração escandinava minimalista. Os baristas seguiam scripts precisos para interagir com os clientes. Os tempos de atendimento eram cronometrados ao segundo. A qualidade era alta, certo? Mas a alma tinha desaparecido. Miguel sabia-o, em alguma parte profunda de si mesmo, mas escolhia ignorá-lo. Os números eram bons, os investidores estavam felizes, a sua conta bancária continuava a crescer. Vivia num penthouse com vista para o Tejo, conduzia um Tesla, vestia fatos Hugo Boss. Tinha construído exatamente o tipo de sucesso que o mundo celebrava, mas estava sozinho, tremendamente, devastadoramente sozinho. Depois da morte do pai, tinha se lançado ao trabalho com tal ferocidade que os relacionamentos pessoais se tinham tornado impossíveis. A sua última namorada, Ana, tinha-o deixado 2 anos antes, dizendo que se tinha apaixonado por um homem, não por um balanço ambulante. Desde então, Miguel tinha renunciado à ideia do amor, da conexão humana. A empresa era tudo, até ao vídeo. Numa terça-feira à tarde de outubro, a sua assistente Patrícia irrompeu no seu escritório do 4º andar com o tablet na mão e expressão preocupada. Um vídeo estava a tornar-se viral. Uma funcionária do Café Lisboa da Ribeira, no Porto, a gritar com um cliente idoso. Acusava-o de roubar açúcar, expulsava-o publicamente. As visualizações já eram 200.000 e cresciam. Miguel viu o vídeo com horror crescente. A funcionária, uma mulher de uns 40 anos, com cabelo tingido de louro platinado e expressão de desgosto permanente, literalmente arrastava um senhor idoso para fora do local, enquanto outros clientes filmavam. Os comentários eram brutais. Isto é o Café Lisboa? Nunca mais ponho os pés num destes sítios. Empresa sem coração. Pela primeira vez em anos, Miguel sentiu algo para além do distanciamento profissional. Sentiu vergonha. Isto era o que a sua empresa se tinha tornado, um lugar onde os funcionários tratavam os clientes como números. Ligou imediatamente ao gerente do local portuense, um tal Sr. Oliveira, que se desculpou profusamente e explicou que a funcionária em questão, Sra. Costa, tinha problemas pessoais,
mas era difícil despedi-la por questões sindicais. Miguel ouviu as desculpas, mas não ficou satisfeito. Decidiu que devia ver com os seus próprios olhos. Não como CEO numa visita oficial com aviso de semanas e tudo limpo e perfeito, mas como cliente normal. Queria ver como funcionava realmente o seu império quando ninguém sabia que estava a observar. No dia seguinte, apanhou um comboio para o porto, deixou o Hugo Boss no armário e vestiu jeans, uma t-shirt cinzenta simples e uma camisola. Não se barbeou, pôs óculos de sol. Parecia um estudante universitário cansado, não o CEO de uma empresa de 120 milhões de euros. Reservou um quarto num hotel anônimo perto da Ribeira e na terça-feira de manhã, às 8 horas em ponto, entrou no seu próprio café como um perfeito desconhecido. O local estava cheio de clientes, turistas americanos, homens de negócios portuenses com jornais, estudantes com portáteis. A decoração era exatamente como especificava o manual corporativo. Clara, plantas minimalistas, iluminação neutra, limpo, eficiente, sem alma. Miguel pôs-se na fila da caixa, observando tudo com olhos novos. Atrás do balcão havia 3 pessoas. Um barista jovem, talvez 23 anos, que preparava cafés com eficiência mecânica sem nunca olhar os clientes na cara. A infame senhora Costa na caixa, que recebia pedidos com expressão entre desgostosa e supremamente aborrecida. E depois ela, Sofia. A sua identificação dizia simplesmente Sofia, sem apelido. Tinha uns 27 anos, cabelo castanho apanhado num rabo de cavalo prático, sem maquilhagem aparente, uniforme impecável. Mas era a forma como se movia que capturou a atenção de Miguel. Havia graça nos seus gestos enquanto servia as mesas, atenção genuína quando ouvia os pedidos, e sorria. Não o sorriso mecânico que Miguel tinha visto nos vídeos de formação corporativa, mas um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Quando foi a sua vez na caixa, a senhora Costa olhou-o com a mesma expressão de desgosto que mostrara no vídeo. Miguel pediu um café e um croissant. Ela digitou o pedido sem dizer palavra, pegou no seu dinheiro e deu-lhe um ticket com um número, 47. Tudo sem um pingo de calor humano. Miguel sentou-se numa mesa perto da janela e esperou. Observou o fluxo de clientes, a eficiência da produção, a limpeza do local. Tudo perfeito segundo os padrões corporativos. Tudo completamente vazio de qualquer coisa que recordasse o Café Lisboa original do seu pai. Então Sofia chegou com o seu pedido. Colocou o café e o croissant à sua frente com cuidado, não simplesmente atirando-os sobre a mesa como tinha visto a Costa fazer com outros clientes. E depois, enquanto se virava para ir embora, disse 3 palavras que pararam o tempo. Bom apetite, senhor. Miguel ficou congelado. Não eram as palavras em si, era a forma como as tinha dito, com calor genuíno, como se realmente lhe importasse. Como se ele não fosse apenas o cliente número 47, mas uma pessoa. Era a mesma entoação, o mesmo calor que o seu pai usava com cada cliente há 30 anos. Sofia já estava a voltar para o balcão quando Miguel, agindo por impulso, a chamou. Ela virou-se surpresa. Miguel não sabia o que estava a fazer. Só sabia que devia falar com esta rapariga, que num império de eficiência robótica tinha mostrado um lampejo de humanidade. Sofia voltou à mesa de Miguel com expressão interrogativa, mas amável. Miguel improvisou rapidamente. Era escritor freelancer a trabalhar num artigo sobre cafés portugueses. Podia fazer-lhe perguntas? Sofia hesitou, olhando nervosamente para a senhora Costa. Depois, assentiu. Tinha 5 minutos. O que começou como uma conversa simples transformou-se em algo mais profundo. Miguel perguntou-lhe há quanto tempo trabalhava ali, se gostava do trabalho, o que a fazia sorrir daquela forma para os clientes. Sofia olhou-o com curiosidade, como se não estivesse habituada a que alguém lhe fizesse aquele tipo de perguntas. Depois, talvez por haver algo no olhar de Miguel que parecia genuinamente interessado, começou a falar. Tinha estudado arquitetura,
contou, mas teve de abandonar quando a mãe adoeceu com cancro. Precisava de dinheiro para tratamentos, renda, tudo. Aceitou este trabalho há 3 anos, pensando que seria temporário. A mãe morreu 6 meses depois, mas ficou. Não porque adorasse servir cafés ou porque não tivesse outras opções, embora ambas as coisas fossem verdade, mas por outra razão. Quando comecei, disse Sofia, a voz suave mas firme, este local tinha um gerente que se preocupava, que recordava nomes, que criava atmosfera. Depois chegou o Sr. Oliveira com os seus protocolos e tudo mudou. Desencorajam-nos de socializar com clientes. Cada segundo deve ser otimizado. As conversas devem seguir scripts aprovados. Miguel sentiu um aperto no peito. Reconhecia aquelas políticas. Tinham sido implementadas há 2 anos, parte da sua iniciativa de eficiência operacional máxima. Na altura, pareceram uma ideia brilhante. Agora, ouvindo Sofia descrevê-las, soavam cruéis. Então por que continua aqui? Perguntou Miguel, genuinamente curioso. Sofia sorriu tristemente. Porque acredito que um café pode ser mais que uma transação. Vê aquele senhor ali? Apontou discretamente para um homem idoso, sentado sozinho junto à janela, olhando para o Douro. Senhor Alberto, a esposa morreu há 2 anos. Vem aqui todas as terças e quintas. Pede sempre um galão e um pastel de nata. Gosta de falar sobre os netos. Apontou para uma estudante concentrada no portátil. Marta está no último ano de medicina. Luta com os exames. Às vezes, só precisa que alguém lhe diga que vai conseguir. Depois, para uma senhora idosa na esquina. Dona Teresa vive sozinha desde que o filho emigrou para o Brasil. O único contato humano real que tem numa semana é terça-feira aqui, quando venho perguntar-lhe como correu o fim de semana. Miguel olhou à volta do café com novos olhos. Não eram apenas clientes, eram pessoas, com histórias, lutas, necessidades que iam muito além de cafeína e calorias. E Sofia conhecia-os a todos. Nomes, histórias, pequenos detalhes que faziam a diferença entre uma transação e uma conexão. Não é só café, continuou Sofia. É conexão humana numa cidade de 1,5 milhão, onde é fácil sentir-se invisível. Se posso dar isso a alguém com um sorriso ou lembrando-me de como gostam do café, então vale a pena. Mesmo com todas as regras absurdas e a senhora Costa a gritar comigo por perder tempo. Miguel ficou sem palavras. Esta rapariga entendia algo fundamental que ele tinha esquecido completamente. Algo que o pai sempre soubera, mas que ele, na sua busca obsessiva por crescimento e eficiência, tinha sistematicamente eliminado da empresa. O intervalo de Sofia terminou. A Costa chamou-a bruscamente, lançando um olhar suspeito na direção de Miguel. Mas durante as 3 horas seguintes, Miguel permaneceu ali, observando. Viu a Costa tratar clientes com frieza ou desprezo. Viu o jovem barista, que descobriu chamar-se Tiago, preparar cafés tecnicamente perfeitos, mas sem qualquer paixão ou alegria. E viu Sofia mover-se entre as mesas, criando pequenos momentos de alegria, apesar de todas as regras e protocolos que Miguel tinha implementado para a impedir. Viu-a parar para mostrar fotos dos netos ao Sr. Alberto. Viu-a levar um copo de água extra para Marta sem que ela pedisse, murmurando palavras de encorajamento. Viu-a sentar-se brevemente com a Dona Teresa, ouvindo pacientemente uma história que claramente já tinha ouvido antes. E em cada interação, viu algo que os seus relatórios trimestrais nunca poderiam capturar. Viu rostos iluminarem-se. Viu pessoas que tinham entrado no café tensas e cansadas saírem um pouco mais leves. Não estavam apenas a tomar café, estavam a receber humanidade. E era exatamente o que o pai de Miguel fazia. Era exatamente o que Miguel tinha sistematicamente eliminado da empresa em nome da eficiência operacional. Nessa noite, no seu quarto de hotel, Miguel abriu a carteira e tirou uma fotografia desgastada que sempre carregava consigo. O pai atrás do balcão do café original, sorrindo para a câmara. No verso, na caligrafia distintiva do pai, estava escrito:
O café é só uma desculpa. O que realmente vendemos é ser visto. Miguel chorou pela primeira vez desde a morte do pai. Chorou pelo que tinha perdido. Chorou pelo que tinha permitido que a empresa se tornasse. E chorou porque uma rapariga chamada Sofia, ganhando salário mínimo num trabalho que a maior parte das pessoas consideraria sem futuro, tinha lhe acabado de ensinar mais sobre liderança e propósito do que todos os seus MBAs e consultores de gestão juntos. Pegou no telemóvel e começou a escrever notas. Não para um relatório corporativo ou apresentação ao conselho, mas para si mesmo. Uma lista de tudo o que precisava de mudar, tudo o que precisava de recuperar, tudo o que tinha perdido. E enquanto escrevia, uma coisa tornou-se absolutamente clara. Não podia simplesmente voltar para Lisboa, enviar um memo corporativo e esperar que as coisas mudassem. Se queria transformar verdadeiramente o Café Lisboa, se queria honrar a memória do pai, teria de fazer algo radical. Teria de começar por si próprio. Miguel voltou ao café na manhã seguinte, e na seguinte, e na que se seguiu a essa. Durante uma semana inteira, sentou-se naquele café, observando, aprendendo, vendo a empresa que construíra através de olhos completamente novos. Notou coisas que nunca teria visto nos seus relatórios. A senhora Costa chegava consistentemente 20 minutos atrasada, mas marcava ponto à hora certa. Tiago, o jovem barista, era claramente infeliz, mas demasiado assustado para procurar outro emprego. Os clientes habituais estavam gradualmente a ser substituídos por turistas que nunca voltariam. Erosão lenta da base de clientes que nenhuma métrica de curto prazo capturava. E notou Sofia. Chegava 20 minutos mais cedo todos os dias, sem marcação de ponto. Ficava frequentemente depois do horário, também sem pagamento, para ajudar a fechar ou simplesmente para terminar uma conversa com um cliente que claramente precisava de companhia. Defendia os clientes quando a Costa os maltratava, mesmo sabendo que isso lhe traria problemas. Ensinava Tiago pequenos truques para fazer o trabalho mais interessante, tentando reavivar nele alguma paixão pelo ofício. Era tudo o que Miguel deveria querer num funcionário. Iniciativa, dedicação, capacidade de liderança informal. Mas sabia, pelos relatórios que recebia, que Sofia seria classificada como desempenho médio, no melhor dos casos. Demasiado lenta, passava demasiado tempo com clientes. Não atingia os benchmarks de transações por hora. No sistema que ele tinha criado, Sofia era um problema a resolver. Na realidade, era a única pessoa ali que verdadeiramente entendia o que a empresa deveria ser. Na sexta-feira, Miguel chegou mais cedo. Encontrou Sofia na parte de trás, antes do café abrir, sentada numa caixa de armazenamento com a cabeça entre as mãos. Estava a chorar silenciosamente. Miguel hesitou. Devia manter a fachada, continuar a fingir ser apenas um escritor curioso. Ou havia um momento em que a honestidade se tornava mais importante que a estratégia. Sofia disse suavemente. Ela levantou a cabeça bruscamente, limpando rapidamente as lágrimas. Desculpe, ainda não abrimos, Está tudo bem, interrompeu Miguel. Eu posso perguntar o que aconteceu? Sofia olhou-o longamente. Talvez tenha visto algo no rosto dele, alguma empatia genuína que a fez decidir confiar. Ou talvez estivesse apenas demasiado cansada para continuar a fingir que estava tudo bem. O Sr. Oliveira vai despedir-me no fim do mês, disse por fim, voz embargada. Diz que sou demasiado lenta, que perco demasiado tempo com os clientes, que a empresa precisa de eficiência, não de amizades. Miguel sentiu raiva genuína pela primeira vez em anos. Não a irritação fria que sentia quando números não correspondiam a previsões, mas raiva quente e humana por uma injustiça clara. E isso incomoda-a? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Perder o emprego? Sim, claro, preciso do dinheiro. Sofia limpou outra lágrima. Mas o que realmente me dói não é isso, é perder as pessoas. O Sr. Alberto, a Marta, a Dona Teresa, eles
Eles precisam disto, precisam de alguém que os veja, e eu sei que soa ridículo, eu sei que é só café, mas para eles não é. Para eles, é o momento do dia em que alguém lembra o nome deles, pergunta como estão e genuinamente se preocupa com a resposta. Miguel sentou-se ao lado dela na caixa. Já não podia continuar com a mentira. Sofia, disse devagar, preciso de lhe dizer algo. E contou-lhe tudo. Quem era realmente, porque estava ali, o que tinha visto durante a semana, e como ela, sem saber, tinha lhe mostrado exatamente o que a sua empresa tinha perdido. Sofia ficou pálida. Está a brincar. Miguel tirou a carteira e mostrou-lhe o cartão de identificação da empresa. Depois abriu o portátil e acedeu ao sistema interno, mostrando-lhe os relatórios de desempenho, incluindo o dela. Meu Deus, sussurrou Sofia. Eu critiquei a empresa. Critiquei tudo. Na sua cara, você é o dono e eu... Disseste a verdade, interrompeu Miguel. E eu precisava desesperadamente de a ouvir. Seguiu-se um longo silêncio. Depois, Miguel disse algo que nem sabia que ia dizer até as palavras saírem. Quero oferecer-te um trabalho, em Lisboa, na sede, como consultora de experiência do cliente. Bom salário, autonomia para implementar mudanças reais. Ajuda-me a transformar o Café Lisboa de volta ao que deveria ser. Sofia abanou a cabeça lentamente. Não posso. Por quê? Porque não posso deixar o Porto. Não posso deixar estes clientes. E... pausa. E porque não acredito que empresas grandes possam realmente mudar. Desculpe, mas não acredito. Você pode ter boas intenções agora, mas quando voltar para Lisboa, para aquele escritório no 4º andar, para os investidores e conselhos e relatórios trimestrais, isto tudo vai parecer sentimental e impraticável. E eu vou ter deixado estas pessoas por nada. A resposta acertou em Miguel como um murro no estômago, não porque fosse injusta, mas porque era absolutamente verdadeira. Quantas vezes tinha ele voltado de alguma visita a um local com ideias sobre reconectar com o cliente ou recuperar o espírito original, apenas para que essas ideias fossem lenta e sistematicamente sufocadas por relatórios financeiros e pressão de investidores? Então, disse Miguel devagar, o que farias tu? Se fosses tu a chefe desta empresa, como a mudarias? Sofia olhou-o como se estivesse à espera de uma armadilha, mas quando viu que Miguel estava genuinamente à espera de uma resposta, começou a falar. Devolveria as pessoas ao centro, não os lucros, as pessoas, os funcionários e os clientes. Daria aos funcionários poder real para criar conexões, não apenas permissão teórica que depois é punida na avaliação de desempenho. Mudaria as métricas. Pararia de medir só velocidade e eficiência e começaria a medir lealdade de clientes, felicidade de funcionários, impacto real na comunidade. Fez uma pausa ganhando confiança. Despediria gerentes como o Oliveira, que tratam as pessoas como widgets numa linha de montagem. Contrataria e promoveria pessoas que entendem que este negócio é sobre humanidade, não apenas transações. Daria formação em empatia, não apenas em eficiência técnica. E, mais importante, olhou diretamente para Miguel. Lembraria constantemente porque o teu pai começou tudo isto. Não para ficar rico, mas para criar espaços onde as pessoas se sentissem vistas, valorizadas, menos sozinhas. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. O meu pai dizia sempre que o café era apenas uma desculpa. O que realmente vendíamos era ser visto. Exatamente, disse Sofia suavemente. Mas em algum momento esqueceste-te disso. Toda a empresa se esqueceu. E agora vendem café. Bom café, café eficiente, mas apenas café. E há 1 milhão de sítios onde comprar café. O que não há, o que as pessoas estão desesperadas por encontrar, é um lugar onde se sintam humanas. Miguel assentiu lentamente. Tens razão, sobretudo, e tens razão especialmente em não acreditar que eu possa mudar isto de Lisboa. Porque não posso. Não daquela torre de vidro. Então o que vais fazer?
Perguntou Sofia. Vou fazer algo que deveria ter feito há anos, disse Miguel. Vou voltar ao trabalho, verdadeiro trabalho. Vou passar os próximos 6 meses a trabalhar diretamente nos cafés, não em visitas oficiais, mas como barista, como funcionário. Vou reaprender o básico. E vou usar o que aprendi para reconstruir tudo. Sofia olhou-o com ceticismo. E o conselho de administração vai permitir isso? Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Sou o maior acionista. Não podem impedir-me. Podem não gostar, mas vou fazê-lo de qualquer forma. E começas aqui? Perguntou Sofia. No Porto? Se tu ficares, disse Miguel. Se tu concordares em trabalhar comigo, não como subordinada, mas como parceira, suponho. Alguém que me lembre constantemente, porque estamos a fazer isto quando eu começar a perder-me outra vez nos números. Sofia estudou o rosto dele durante um longo momento. Depois, lentamente estendeu a mão. Acordo, disse, mas com uma condição. Quando voltares para Lisboa, não te esqueças do que aprendeste aqui. Não me desiludas. Não desiludas o Sr. Alberto, a Marta, a Dona Teresa. Não desiludas o teu pai. Miguel apertou-lhe a mão. Não vou, prometo. Foi um momento pequeno. Uma promessa simples trocada entre duas pessoas numa traseira de café antes do amanhecer. Mas foi o momento em que tudo realmente começou a mudar. Miguel voltou a Lisboa nesse mesmo dia. Convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para a manhã seguinte. Chegou não no Tesla nem num dos fatos Hugo Boss, mas dos mesmos jeans e t-shirt que usara no Porto. O conselho, habituado a ver Miguel impecavelmente vestido e preparado, ficou visivelmente desconfortável. Miguel não perdeu tempo. Ligou o projetor e mostrou-lhes o vídeo viral da Sra. Costa. Depois, mostrou-lhes as estatísticas que tinha compilado. Diminuição gradual de clientes habituais, aumento de reclamações, rotação de funcionários de 75% ao ano, pontuações online a cair de 4,2 para 3,2 estrelas nos últimos 2 anos. Construí uma máquina, disse Miguel, eficiente, rentável e completamente sem alma, e está a falhar. Talvez não nos números do trimestre, mas nas formas que realmente importam. O conselho trocou olhares. O CFO, um homem chamado Rodrigues, com fato impecável e expressão perpetuamente cínica, inclinou-se para a frente. Com todo o respeito, Miguel, um vídeo viral infeliz e algumas críticas online não constituem uma crise. Os números são sólidos. O crescimento é constante. Se há problemas operacionais pontuais, contratamos consultores, implementamos mais formação. Não, interrompeu Miguel. Não é um problema de formação, é um problema de filosofia, de propósito. Esquecemo-nos porque esta empresa existe. Passou a hora seguinte a explicar o seu plano. Reestruturação completa da cultura organizacional. Novas métricas focadas em lealdade de clientes e bem-estar de funcionários, não apenas eficiência. Despedimento de gerentes que tratavam pessoas como números. Contratação e promoção baseada em empatia, tanto quanto em competência técnica. E, crucialmente, ele próprio passaria os próximos 6 meses a trabalhar diretamente nos cafés, começando pelo Porto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Está a brincar, disse finalmente Rodrigues. Você é o CEO de uma empresa de 120 milhões de euros e quer servir cafés? Quero relembrar-me do que realmente fazemos, corrigiu Miguel. Quero entender o negócio ao nível mais fundamental e quero que todos os gerentes e executivos façam o mesmo. Isto é ridículo, disse Rodrigues, olhando à volta da mesa em busca de apoio. Temos um modelo que funciona. Sim, pode não ser perfeito, mas é rentável. Crescemos 15% ao ano. Os investidores estão satisfeitos. E você quer deitar isso tudo fora por causa de... quê? Sentimentos? Não, disse Miguel calmamente. Quero salvá-lo, porque este crescimento não é sustentável. Estamos a perder o que nos tornava especiais. Estamos a tornar-nos apenas mais uma cadeia de cafés genérica. E há milhares dessas. O que nos distinguia, o que o meu pai construiu,
Era conexão, comunidade, cuidado genuíno. Isso é o que preciso de recuperar. O debate continuou por mais 2 horas. Alguns membros do conselho eram abertamente hostis, outros cautelosamente interessados. Mas no final, Miguel jogou a única carta que tinha. Sou o maior acionista, disse, e vou fazer isto acontecer com ou sem o vosso apoio. Preferiria que estivessem comigo, mas se não estiverem, estou disposto a comprar as vossas ações. Foi um blufe parcial. Não tinha realmente capital disponível para comprar todos eles, mas funcionou. O conselho, relutantemente, concordou em dar-lhe 1 ano. 1 ano para provar que a abordagem humanista, como Rodrigues a chamou com desdém, podia funcionar sem destruir os lucros. No dia seguinte, Miguel estava de volta no porto. Os primeiros meses foram brutais. Miguel tinha se esquecido de quanto o trabalho de barista era fisicamente exigente. As costas doíam de estar de pé durante 8 horas. As mãos escaldavam do vapor constante e o ritmo era implacável durante as horas de ponta. Mas reaprendeu como fazer um expresso perfeito, como texturizar leite, como gerir a pressão de uma fila de 20 pessoas todas a precisar do seu café antes de irem trabalhar. E, mais crucialmente, aprendeu a parte que esquecera completamente: como falar com clientes, como notar quando alguém estava a ter um dia mau, como lembrar que a senhora da mesa 7 gostava de extra espuma, como fazer um pequeno gesto que transformasse uma transação numa conexão. Sofia era paciente, mas exigente como professora. Não lhe dava facilitações por ser o dono. Quando ele tratava um cliente como um número de pedido, ela chamava-lhe a atenção. Quando se focava demasiado em velocidade e não suficiente em qualidade de interação, ela corrigia-o. Quando, num dia particularmente mau, ele perdeu a calma com um cliente difícil, ela levou-o para a traseira e lembrou-lhe por que estavam a fazer aquilo. Aquele cliente, disse ela, acabou de perder o emprego. Podes ver no rosto dele. E sim, está a ser difícil. Mas ele não precisa de mais alguém a fazê-lo sentir-se pior. Precisa de compaixão, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Miguel engoliu o orgulho e voltou. Desculpou-se genuinamente com o cliente e ofereceu-lhe um café por conta da casa. O homem ficou surpreendido. Depois, os olhos encheram-se de lágrimas e agradeceu. Foi um momento pequeno, mas Miguel percebeu que tinha acabado de aprender mais sobre liderança do que em qualquer curso de MBA. Trabalhou lado a lado com Sofia durante 3 meses no Porto. Nesse tempo, fez mudanças graduais. Despediu a Sra. Costa depois de mais um incidente de maltrato a clientes. Promoveu Tiago a barista-chefe e enviou-o para a formação avançada em café specialty. Contratou 2 novas pessoas, não baseado apenas em currículo, mas na sua capacidade de se conectarem genuinamente com outros. E lentamente, o café começou a mudar. A atmosfera tornou-se mais calorosa. Os clientes começaram a ficar mais tempo. Os habituais começaram a voltar, trazendo amigos. As críticas online melhoraram. As receitas aumentaram 15% em 3 meses. Mas mais importante que os números, algo mais profundo mudou. O café voltou a ter vida. Podia-se sentir quando se entrava. A qualidade das conversas, as gargalhadas genuínas, a forma como as pessoas pareciam relaxar assim que atravessavam a porta. Era exatamente o que o pai de Miguel tinha criado há 35 anos. E era exatamente o que Miguel tinha quase destruído. Depois do Porto, Miguel moveu-se para outros locais. Coimbra, Braga, Faro. Em cada um, passava semanas trabalhando diretamente, observando, aprendendo, fazendo mudanças graduais. Alguns gerentes abraçaram a nova abordagem imediatamente. Outros resistiram. E alguns, quando perceberam que Miguel estava sério, demitiram-se. Isso foi doloroso. Alguns desses gerentes eram pessoas que Miguel tinha contratado pessoalmente, em quem confiara. Mas também percebeu algo importante. Não podia forçar ninguém a importar-se.
Ou as pessoas entendiam que o negócio era sobre humanos, ou não entendiam. E se não entendiam, não havia quantidade de formação ou políticas que o mudasse. Entretanto, Sofia tinha assumido um papel mais amplo. Oficialmente, era agora gerente regional do Norte. Não oficialmente, era a consciência de Miguel, a pessoa que o impedia de cair de volta em velhos padrões quando a pressão aumentava. E a pressão aumentava constantemente. O conselho ficava cada vez mais impaciente. Os custos operacionais tinham aumentado 15% com as mudanças. Melhores salários para atrair pessoas com empatia genuína, mais tempo de formação, mais liberdade para os funcionários criarem conexões, mesmo que isso significasse atendimento mais lento. As margens tinham diminuído e, embora as receitas estivessem a crescer, não cresciam rápido o suficiente para satisfazer o conselho. 6 meses depois de começar, Miguel foi convocado a Lisboa para uma reunião extraordinária. Sabia o que vinha. Rodrigues e os outros iam forçá-lo a escolher: voltar ao modelo antigo ou arriscar-se a ser removido como CEO. Preparou-se para a luta da sua vida. Compilou dados. Satisfação de clientes tinha subido de 3,2 para 4,4 estrelas. Clientes habituais tinham duplicado nos locais transformados. Rotação de funcionários tinha caído de 75% para 25%. Receitas tinham crescido 12% globalmente, com os locais transformados a crescerem 28%. Mas sabia que não seria suficiente. O conselho queria margens, não métricas suaves. Na noite anterior à reunião, estava sozinho no seu penthouse, com vista para o Tejo, ensaiando argumentos quando o telemóvel tocou. Era Sofia. "Estás nervoso?" perguntou ela. "Aterrorizado", admitiu Miguel. "Amanhã pode ser o fim de tudo." "Então preciso de te dizer algo", disse Sofia. "Algo que tenho guardado porque não tinha a certeza se era o momento certo. Mas acho que é agora." "O quê? Lembras-te do Sr. Alberto? O do Porto?" "Claro. O homem que perdeu a esposa. Ele tentou suicidar-se há 2 anos", disse Sofia calmamente. "Depois da morte da esposa, tomou comprimidos, acordou no hospital. E quando acordou, a primeira coisa em que pensou foi que tinha de voltar ao café na terça-feira, porque sabia que alguém lá se lembraria dele, se preocuparia se ele não aparecesse. E essa pequena conexão, esse pequeno momento de ser visto, era suficiente razão para continuar a viver." Miguel sentiu um aperto na garganta. "Contou-me isto há 2 meses", continuou Sofia. "Disse que o café lhe salvou a vida. Não o café literalmente, mas a humanidade lá. O facto de alguém se lembrar do seu nome, perguntar pelos netos, fazer com que se sentisse menos sozinho." Pausa. "Amanhã, quando entrares naquela sala, eles vão falar-te de margens e eficiência. Vão dizer-te que sentimentos não pagam dividendos. E tem razão, num certo sentido. Mas pergunta-lhes isto: quanto vale uma vida? Quanto vale fazer com que alguém se sinta menos sozinho num mundo que parece desenhado para nos manter separados? Se não consegues pôr isso numa folha de cálculo, talvez o problema não seja com o que estamos a fazer. Talvez seja com a forma como estamos a medir." Miguel desligou o telefone com lágrimas nos olhos. E nesse momento, soube exatamente o que tinha de fazer. Na manhã seguinte, entrou na sala do conselho, não com gráficos e apresentações PowerPoint, mas com uma proposta simples. "Quero que todos venham comigo", disse. "1 semana. Cada um de vocês vai trabalhar num dos nossos cafés. Não como inspetores ou supervisores, como baristas, como funcionários normais. E no final dessa semana, se ainda acharem que devemos voltar ao modelo antigo, eu resigno como CEO sem luta." O conselho ficou estupefacto. "Isto é ridículo", disse Rodrigues. "Não temos tempo para..."
Então não tem tempo para entender o negócio que gerem, interrompeu Miguel calmamente. Esta não é negociável. Ou fazem isto, ou vendo as minhas ações e saio. E quando sair, vou contar a todos exatamente por quê. Aos funcionários, aos clientes, à imprensa. Quero ver como os investidores reagem quando souberem que o conselho estava mais interessado em margens de curto prazo do que em construir algo que dure. Era um bluff. Parcialmente, mas havia aço suficiente na sua voz para que o conselho percebesse que estava sério. Depois de uma discussão acalorada, concordaram. Uma semana. Depois, fariam a votação final. A semana seguinte foi transformadora. Miguel distribuiu os membros do conselho por diferentes cafés pelo país. Ele próprio ficou no porto com Rodrigues, o mais cético de todos, determinado a ganhar pelo menos essa alma. O primeiro dia foi desastroso. Rodrigues era abismal com clientes. Tratava cada interação como uma transação a completar o mais rápido possível. Derramou 3 cafés. Irritou-se com um cliente que mudou o pedido. Às 11 horas da manhã, estava visivelmente frustrado. Isto é impossível, resmungou para Miguel durante uma pausa. Como é que alguém faz isto 8 horas por dia? Sofia faz, disse Miguel calmamente. E ainda consegue fazer com que cada cliente se sinta especial. Talvez o problema não seja o trabalho. Talvez seja a abordagem. Rodrigues olhou para onde Sofia estava, a movimentar-se entre mesas com aquela graça eficiente, parando para trocar palavras com cada cliente, sorrindo genuinamente. Fazia parecer fácil. Como é que ela faz isso? Perguntou Rodrigues, genuinamente curioso pela primeira vez. Pergunta-lhe, disse Miguel. Rodrigues hesitou, depois aproximou-se de Sofia durante a pausa do almoço. Miguel observou-a à distância enquanto ela falava com ele, explicava, demonstrava. Viu a expressão de Rodrigues mudar gradualmente de cepticismo defensivo para algo mais parecido com curiosidade. No terceiro dia, Rodrigues começou a melhorar. Não era naturalmente empático como Sofia, mas estava a tentar. Lembrava-se de alguns nomes. Sorria mais, e Miguel viu o momento exato em que tudo mudou. Uma senhora idosa entrou, claramente confusa pelo menu. Rodrigues, em vez de mostrar impaciência, sentou-se com ela, explicou calmamente as opções, recomendou algo baseado no que ela descreveu gostar. A mulher agradeceu efusivamente, tocou-lhe o braço, disse que ele era muito gentil. Era um momento pequeno, mas Miguel viu algo mudar no rosto de Rodrigues. Pela primeira vez, tinha experimentado o que Sofia falava. A conexão, o impacto, a razão pela qual isto importava. No final da semana, todos os membros do conselho reuniram-se novamente em Lisboa. Estavam exaustos, com os pés a doer, alguns com queimaduras do vapor, mas algo tinha mudado. Um por um, partilharam as suas experiências. Alguns tinham adorado, outros tinham odiado cada minuto, mas todos, mesmo Rodrigues, tinham que admitir. Tinham visto algo que não aparecia nos relatórios. Tinham visto o impacto real que a empresa tinha nas vidas das pessoas, para o bem e para o mal. Trabalhei no café de Faro, disse uma das membros, doutora Ferreira. No segundo dia, um homem entrou. Acabara de saber que tinha cancro. Estava claramente em choque, e a barista, não me lembro do nome, viu. Sem ele dizer nada, ela viu. Sentou-se com ele, ouviu-o, deixou-o chorar. Eu estava a limpar mesas e ouvi-o dizer que não tinha ninguém com quem falar, que estava sozinho, e esta rapariga que ganha salário mínimo deu-lhe o que ele precisava naquele momento. Humanidade. Pausa. Não consigo pôr isso numa folha de cálculo. Mas vi o impacto e percebi que se isto é o que estávamos a eliminar em nome da eficiência, então estávamos a eliminar a própria razão pela qual esta empresa deveria existir. Rodrigues foi o último a falar. Continuo cético, admitiu. As margens preocupam-me. A sustentabilidade a longo prazo preocupa-me. Mas... Pausa. Mas pela primeira vez em 20 anos nesta indústria, lembro-me porque entrei no negócio da hospitalidade.
Não era por folhas de cálculo. Era porque queria criar experiências. Fazer as pessoas felizes. Em algum ponto esqueci isso. Todos nós esquecemos. Olhou para Miguel. Tens 1 ano, disse. Prova que isto pode ser sustentável financeiramente, mas não voltes ao modelo antigo. Não agora que vimos o que perdemos. A votação foi unânime. Miguel tinha ganho. Os 12 meses seguintes foram intensos. Miguel e Sofia, agora oficialmente como diretora de cultura organizacional, lideraram a transformação completa da empresa. Não foi uniforme nem fácil. Houve retrocessos, resistência, alguns locais que simplesmente não conseguiram adaptar-se. Mas nos locais onde as mudanças criaram raízes, a magia aconteceu, as receitas cresceram. Os clientes tornaram-se ferozmente leais. Os funcionários começaram a ver o trabalho como uma carreira, não apenas um emprego temporário. 1 ano depois do início da transformação, Miguel estava de volta ao Café Original em Lisboa, o local que o pai abrira há 35 anos, no Bairro Alto. Era o primeiro dia de uma nova tradição. Todos os executivos seniores do Café Lisboa, incluindo o CEO, trabalhariam 1 dia por mês num dos locais. Não como supervisores, mas como baristas. Miguel queria que se lembrassem, queria que nunca mais esquecessem que este negócio era sobre pessoas. Os resultados finais foram inegáveis. Dos 65 locais, 45 tinham adotado completamente a nova filosofia, com resultados extraordinários. Outros 12 estavam no meio do caminho. E 8 tinham sido fechados. Era melhor ter menos locais com a cultura certa do que diluir a marca. As receitas totais tinham crescido 28%. As avaliações online tinham subido para uma média de 4,8 estrelas. Tinham sido nomeados melhor cadeia de cafés em Portugal por 3 publicações diferentes. E mais importante para Miguel, a rotação de funcionários tinha caído de 75% para 18%. Tinham perdido alguns investidores pelo caminho, aqueles que queriam crescimento rápido a qualquer custo. Mas tinham ganho outros, interessados em sustentabilidade a longo prazo e capitalismo consciente. A empresa valia menos no papel do que 1 ano antes, mas era mais forte, mais estável, mais verdadeira. E depois estava Sofia. Em 12 meses, tinha passado de funcionária de café a gerente, a diretora de cultura organizacional. Mas o que mais impressionava Miguel não eram os títulos. Era como ela liderava, não com medo ou métricas rígidas, mas com empatia e exemplo. Os locais sob a sua supervisão eram consistentemente os de melhor desempenho, não porque ela forçava números, mas porque inspirava pessoas. Naquela manhã, enquanto Miguel preparava expresso atrás de expresso, reparou num jovem que entrava nervosamente, talvez 25 anos. Pediu um café e perguntou se o dono estava disponível. Tenho uma ideia de negócio, explicou. E ouvi a história da transformação do Café Lisboa. Queria conselhos sobre como construir uma empresa que seja lucrativa, mas também humana. Miguel, ainda atrás do balcão com o avental manchado de café, sorriu. Disse ao jovem para esperar um momento, terminou de preparar o expresso, levou-o à mesa e sentou-se em frente. O jovem demorou um momento a perceber que estava a falar com o CEO. Miguel partilhou a sua história. Não a versão polida que aparecia em artigos de negócios, mas a verdade crua. Como tinha perdido o pai. Como tinha construído um império, mas perdido a alma no processo. Como uma funcionária chamada Sofia lhe mostrara o que tinha esquecido, e como o ato mais corajoso não fora construir a empresa, mas ter a coragem de mudá-la quando percebeu que ia na direção errada. O conselho mais importante que te posso dar, disse Miguel, é simples. Lembra-te sempre por que começas. Não pelo dinheiro, não pelo sucesso, não para ver o teu nome num edifício, mas porque queres resolver um problema, preencher uma necessidade, criar algo que torne o mundo, mesmo que só um bocadinho, melhor. Pausa. E quando os números começarem a gritar mais alto que a tua missão,
Quando a eficiência se tornar mais importante que as pessoas, para, respira e lembra-te por que começaste. Enquanto o jovem saía agradecendo profusamente, Sofia entrou no café. Viera de comboio desde o porto para a reunião trimestral, mas chegara cedo. Viu Miguel atrás do balcão e sorriu. Aquele sorriso genuíno que ele vira pela primeira vez há 1 ano e que mudara tudo. Sentaram-se juntos na pequena mesa junto à janela, a mesma mesa onde o pai de Miguel costumava sentar-se todas as tardes para observar os clientes e garantir que eram felizes. Falaram dos locais, dos desafios, dos sucessos, mas também falaram de coisas pessoais, de como a mãe de Sofia ainda lhe fazia falta todos os dias, de como Miguel finalmente começara a terapia para processar a morte do pai. De como ambos tinham encontrado algo inesperado nesta jornada. Não apenas uma missão partilhada, mas uma conexão que se estava a transformar em algo mais. Ainda não tinham posto palavras ao que estava a crescer entre eles. Tinham estado demasiado ocupados a salvar uma empresa e as suas almas. Mas estava ali, inegável, em cada olhar partilhado, cada conversa que ia além do negócio, cada momento em que se entendiam perfeitamente sem precisar de explicar. Nessa tarde, depois de o café fechar, Miguel e Sofia caminhavam pelas ruas de Lisboa. Passaram em frente ao edifício no Parque das Nações, onde Miguel tinha o seu penthouse com vista para o Tejo, o que uma vez pensara ser o símbolo definitivo do sucesso. Agora, apenas parecia vazio e frio. "Foste alguma vez feliz ali?" perguntou Sofia. "Naquela torre de vidro?" Miguel abanou a cabeça. Não realmente. Tinha tudo o que a sociedade diz que me deveria fazer feliz. Dinheiro, poder, sucesso. Mas sentia-me vazio durante anos. Pausa. Não sabia sequer o que era felicidade verdadeira até a ver no rosto do Sr. Alberto quando alguém o cumprimentava pelo nome. Até a sentir na risada do Tiago quando aperfeiçoava um novo método de torra. Até a ver nos teus olhos quando falavas de fazer a diferença. Pararam em frente ao Rócio, aquele lugar icônico que fora o coração de Lisboa durante séculos, sobrevivendo a terremotos, guerras, epidemias e mudanças incontáveis. "Sabes", disse Sofia olhando para a praça, "as coisas que duram não são as construídas mais depressa ou mais eficientemente. São as construídas com cuidado, com paixão, com alma. O Rócio está aqui há séculos, ainda magnífico, ainda a tocar corações. O Café Lisboa pode ser igual, não a cadeia de crescimento mais rápido, mas a construída para durar, construída sobre fundações de conexão humana e cuidado genuíno, construída para ser transmitida não apenas como negócio, mas como legado." Miguel olhou para Sofia, esta mulher extraordinária que entrara na sua vida quando ele quase esquecera como viver. E soube o que devia dizer. Não estava pronto para todas as palavras, para as grandes declarações, mas podia começar com a verdade. "O ano passado foi o mais difícil e gratificante da minha vida", disse, "e tu salvaste-me, não apenas a empresa, mas eu, como pessoa." Pausa. Coração a bater rápido. "Quando estiveres pronta, queres ser não apenas minha parceira no negócio, mas na vida?" A resposta de Sofia foi uma gargalhada cheia de alegria, misturada com lágrimas. "Amo-te desde o momento em que te vi atrás do balcão. O CEO que renunciara ao seu penthouse para relembrar como fazer um expresso. Sim, 1000 vezes sim." Beijaram-se sob a luz do Rócio, enquanto Lisboa pulsava à sua volta. Milhões de pessoas a viver as suas vidas, muitas passando por um dos 65 Café Lisboa, onde, se tivessem sorte, experimentavam um momento de conexão verdadeira num mundo que demasiadas vezes parecia desenhado para nos manter separados. E em algum lugar, Miguel sentiu, o seu pai sorria. O império que construíra tinha mudado, transformado, mas finalmente era novamente o que devia ser. Não apenas um lugar para comprar café, mas um lugar para ser visto, para ser humano.
para se lembrar que, apesar de toda a tecnologia e eficiência do mundo moderno, o que realmente precisamos é simples. Alguém que nos veja, que se preocupe, que nos faça sentir menos sozinhos. O café era apenas uma desculpa. O que realmente vendiam era ser visto. E finalmente, depois de anos de perda e vazio, Miguel redescobriu essa verdade. Não nos relatórios trimestrais ou nas reuniões do conselho, mas nas pequenas interações diárias, no sorriso do senhor Alberto, nas lágrimas de gratidão da dona Teresa, no abraço apertado de Tiago quando recebeu a promoção, e no olhar de Sofia, que o via verdadeiramente, com todas as suas falhas e fraquezas, e ainda assim escolhia ficar. No mundo obcecado com velocidade e eficiência, tinham esquecido a magia das coisas lentas, uma conversa genuína, um nome lembrado, um momento em que alguém te vê realmente. O pai de Miguel sabia-o. O café era apenas uma desculpa. O que realmente vendia era ser visto. E às vezes é preciso perder tudo para se lembrar do que realmente importa. Às vezes é preciso uma funcionária corajosa para ensinar a um CEO o que significa sucesso verdadeiro. Porque no fim, não importa quantos impérios construamos se os construirmos vazios. O que importa são as vidas que tocamos, as pessoas que fazemos sentir vistas, os momentos de humanidade que criamos num mundo que constantemente tenta transformar-nos em números. E isso, percebeu Miguel enquanto caminhava de mãos dadas com Sofia pelas ruas iluminadas de Lisboa, era o único legado que valia a pena deixar.